Olá, essa é a segunda temporada do Pod Peito. A gente tem episódios novos quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, para quem quiser ouvir pelo Spotify e para quem quiser ver pelo YouTube. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, assim você vai ser avisada sempre que tiver episódio novo. Até mais! Olá, voltamos depois de 15 dias. Podem falar aí que vocês estavam morrendo de saudade da gente, vai. E voltamos, como sempre, aqui no Pod Peito com um tema polêmico, né, gente? Um tema que é tretinha, mas é um tema que eu tenho... Eu posso falar que eu tenho uma dívida de gratidão. Um carinhozinho com ele, porque foi ele que me aproximou da Bianca, assim, sabe? Foi ele que fez a gente ficar miguxas. Sim. Que é, sabe o quê? Bico de silicone. Aquele que não poderá ser nomeado. Sim, mais um, né? Mais um, né? Um de tantos. Um de tantos. Mas a gente achou importante trazer o tema do bico de silicone. É um tema muito comum na nossa prática de quem trabalha com amamentação. E eu brinquei aqui, porque foi um tema que me aproximou da Bianca. Porque esse tema é tão tabu, tão tabu, tão tabu. As pessoas falam, né? É tipo... É ódio, assim. A gente fala do bico de silicone e você fala, meu Deus, vou morrer queimada ali na praça pública. Sim. Mas a minha história com a Bianca começou exatamente com eu falando assim, Bianca, eu tenho uma pergunta pra te fazer, mas assim, eu tô super sem graça. Você tem bico de silicone na sua bolsinha de atendimento? Isso era, sei lá, Orkut. E ela me escreveu assim... Eu tenho, mas eu não conto pra ninguém que eu tenho um bico de silicone na minha bolsinha. Só entre nós duas. Fique só entre nós. Fique só falei, sério, eu também tenho. Mas assim, como que a gente lida com isso e tal, né? E foi assim que a gente estreitou muitos laços, né? Sim. Isso sei lá quando, há muitos anos. Eu acho que foi uma porta de entrada pra gente se permitir, né? Falar sobre coisas que antes... por causa de inúmeras coisas, mas eu acho que principalmente por causa da nossa formação aqui, né? A gente não se permitia falar. Eu acho que eu tô falando mais eu e a Kelly porque eu conheci a Ana depois, mas eu imagino que você tenha passado por alguma coisa muito parecida, né? A gente teve uma formação muito cheia de dogmas, né? Eu acho que assim, eu não recebi uma formação onde eu fui convidada a refletir, questionar, ouvir outras opiniões ou possibilidades. Então, esse é um ressentimento que eu carrego comigo. Na verdade, eu encontrei uma forma de trabalhar isso tentando fazer diferente, né? Porque eu acho que a formação do profissional em saúde, talvez em todas as áreas, mas especialmente em saúde, deve ser sempre um convite à reflexão. Porque a gente está lidando com humanos, né? Possibilidades. E porque a ciência muda, né? Então, assim, tudo que é muito rígido, muito, né... engessado, me incomoda de alguma forma. E eu acho que o bico de silicone é um pouco por aí. Além disso, eu acho que o bico de silicone ele tem esse poder um pouco de dividir os profissionais, né? Assim, de um lado, aquelas pessoas que toleram e do outro lado, aquelas pessoas que não, inconcebível na minha prática. E eu acho que tá tudo bem também, porque assim, a gente consegue aceitar que existam essas possibilidades, porque não tem muito certo e errado, né? Tem mais essa coisa de como cada profissional conduz o raciocínio dentro de um atendimento, né? Eu acho também que tem uma coisa dentro da nossa formação, a gente já falou sobre isso, inclusive nessa temporada, né, em algum episódio, o quanto durante muito tempo a nossa formação foi uma formação voltada muito para tudo de maravilhoso que acontece na amamentação, os benefícios do leite humano, o quanto esse processo é incrível e o quanto basta um encaixe ali para aquilo acontecer. E quando a gente foi para nossa prática clínica, eu especialmente, quando eu comecei a atender, eu falava, cara, aqui não tá rolando, aqui por mais que eu use todas aquelas técnicas que né, da barriga com barriga, da boca de peixinho e tal, não flui, esse bebê não consegue pegar. Por que alguns casos, alguns bebês não acoplam na mãe?
mama, não conseguem pegar e tal. Então, acho que a hora que a gente começou a realmente lidar com os problemas, né? E que bom que a maior parte das pessoas se beneficiam de orientações, como a gente diz, as orientações primeiras, né? Promoção, da promoção, do incentivo. apoio. A gente estava falando das diferenças do atendimento hospitalar para o atendimento domiciliar, né? No hospital, grande parte das pessoas vão se beneficiar das orientações de promoção, Claro. amamentação, por exemplo, né? Mas são aqueles casos onde só a promoção não basta. Né? Só um incentivo não basta, é que às vezes a gente vai pensar nos apetrechos, né? E veja, eu não tô falando que os apetrechos não têm risco, né, gente? Porque tudo tem risco. Tudo. Qualquer coisa que não seja o peito nu e cru, literalmente, a gente tem risco, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente... Eu, especialmente, tô falando aqui de mim, né? Assim, a hora que eu abri a cabeça para entender que alguns apetrechos vão funcionar como pontes, né? Como uma intervenção mesmo, uma intervenção pontual, naquele caso, com riscos e benefícios. E é na hora que a gente pesa os riscos e benefícios para cada caso que a gente vai decidir. E eu acho que nada melhor que uma consultora de amamentação para tomar essa decisão, né? Porque é isso, né? Ou você dá o bico de silicone para todo mundo como primeira opção, ou você não dá para ninguém. E eu acho que as duas coisas são muito perigosas, né? E você falou da questão da maternidade, quando ali tem muita questão da promoção. Aqui no Rio tem muitas maternidades privadas que também ocorre o oposto. Já na maternidade é ofertado o bico de silicone como a primeira opção, sem nem entender, observar o manejo. Olha aquele mamilo e fala, ih, teu mamilo é plano, então toma, você já tem que sair daqui com um bico de silicone. Então a consultora de amamentação é fundamental. E quando a Bianca ela fala justamente dessa questão rígida, a partir do momento que o profissional de lactação não está inserido nesse contexto e não saber quando utilizar, o porquê, as diferentes formas de bico de silicone, fica muito mais difícil de fazer uma boa conduta, um bom manejo e um bom acompanhamento com essa família. Eu consigo observar muito bem isso, seja já na maternidade, quantas pacientes eu já atendi que na consultoria, na primeira semana de vida, já saí da maternidade com um bico de silicone, e daquelas que talvez o bico de silicone vai ser uma ótima saída, ela já assim, não, bico de silicone de jeito nenhum. Nossa, total, Ana. É isso, né? A gente sempre, a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose mesmo, assim, né? Então, assim, isso faz parte do raciocínio do profissional. Mas acho é importante a gente contextualizar também o uso do bico de silicone, porque, assim, tem relatos muito antigos de bicos de silicone de vidro, né? A gente andou pesquisando aí vidro, de cobre, de osso, de pele de animal. Então, quer dizer, mas é importante entender também que seja na antiguidade, seja hoje, muitas pessoas acham que o bico de silicone vai traumatizar menos a mama ou vai diminuir a sensibilidade, a dor, né? E aí acho importante entender que não é esse o uso que os profissionais fazem, né? Acho que a gente maneja os traumas do mamilo de outras formas, até porque a gente tem um olhar para entender qual é a causa por trás disso, mas que em alguns casos a gente pode eleger o uso do intermediário para colocar um bebê, como você falou, né? Que já se tentou de tudo, não veio no peito, né? Eu acho que também a gente tem que entrar numa outra discussão, que é o cenário dos outros apetrechos que a gente tem para alimentar o bebê, porque a gente aprendeu muito na nossa prática também sobre os apetrechos seguros, né? Então, evitar a oferta de mamadeira a todo custo, certo? Mas isso levou algumas pessoas a crer que alimentar um bebê por copinho ou por colher, ou, né, qualquer coisa que não tivesse... Né? Sonda dedo. Qualquer coisa que não tivesse um bico, estaria ensinando a amamentação para esse bebê. E não é, na verdade, né? A gente está dizendo de alguma coisa que vai evitar o uso de bicos, para evitar o desmame precoce, mas não necessariamente está ensinando esse bebê a mamar. Acho importante a gente falar disso, dos apetrechos, até mesmo antes da gente falar, né? Porque você já começou falando, não se usa para trauma mamilar, né? Isso. Não é essa a indicação do bico de silicone, né? E eu, pelo menos, percebo que é a maior indicação. O peito tá machucado, bota o bico de silicone, quando a gente sabe que muitas vezes isso pode, inclusive, piorar, né? O trauma. Porque eu tenho um outro... Fricção, um movimento de fricção. Um plástico ali, né?
Mas em relação aos apetrechos, eu vejo com muita frequência, muita frequência. Não, ele tá no copinho, ou ele tá no fim, na sonda dedo, né? E aí ele não vai desmamar. Bom, ele não vai desmamar e nem vai aprender a mamar. Pois é. Né? Ele não vai desmamar porque não tem mamar. Não porque ele tá fora do peito, né? Uhum. Então, às vezes eu pego no consultório, o bebê que tá 40 dias na sonda dedo. Jesus. 35 dias tomando no copinho. E o peito? Não, o peito ele não pega. Então, eu tiro o leite, eu dou pro meu bebê ou no copo, na colher ou na sonda dedo, mas o peito ele não pega. Tá, mas ele não vai pegar, né? Tem uma frase famosa do Jack Newman, né? Que é bebês aprendem a mamar mamando, né? Então, não tem nada, não tem exercício, nada dentro da boca do bebê ou método de complementação que vai ensinar esse bebê a ir pro peito. E eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação importante. A gente tem os bebês que mamam, que pegam o peito, mas mamam mal, né? Do ponto de vista da extração de leite, da alimentação. E a gente tem os bebês que não pegam o peito. Né, que eles não plugam no peito, que eles não acoplam no peito, né? E muitas vezes isso é muito visto também pela pessoa que está amamentando, como ele me recusa, ele não quer ficar comigo, ele fica muito irritado quando vem no meu colo. Não gosta de mim. Não gosta de mim, né? Do meu leite. Do meu leite, né? Nossa, eu me preparei tanto para esse momento e ele não pega de jeito nenhum, né? E eu tô inserida dentro de uma cultura, particularmente a minha, minha bolha, é essa bolha, Ana, bico de silicone de jeito nenhum. Sim. Né? Então, pessoas que falam, não quero de jeito nenhum. E tá tudo bem. E assim como eu digo que tá tudo bem a consultora que trabalha sem o bico de silicone. Eu só não posso dizer que esse bebê tá mamando. Isso. Se ele não tá pegando o peito, se ele não consegue plugar, eu não posso dizer que ele tá mamando. Né? Então, acho que isso são coisas bem importantes pra gente pontuar antes da gente falar das indicações propriamente ditas, assim, sabe? A gente não tem como saber, na verdade, né? Qual vai ser o desfecho. Então, a opção por uma intervenção, como usar o intermediário ou não, ela é sempre uma aposta, como tantas outras no manejo da amamentação, né? Então, assim, alguns profissionais vão achar que essa aposta vai viabilizar, vai acelerar esse processo. Eu acho que isso reflete um pouco o nosso raciocínio, né? Que eu acho que a gente está um pouco, assim, caminhando junto, e alguns vão achar que não, que isso não é válido, ou que vai levar o mesmo tempo, por exemplo, com esse apetrecho ou não. Eu acho que é um pouco por aí. É uma questão de raciocínio clínico, né? O que eu acho que me incomoda é a demonização, né? Ou então, assim, o julgamento do profissional que tem esse recurso na prática. Que usa esse recurso na prática, né? Por dois motivos, eu acho, assim. O primeiro é porque a gente vai encontrar na literatura algumas referências importantes, né? Então, assim, especialmente nos casos dos bebês que têm questões orais, têm dificuldade, ou daqueles bebês que não têm a maturidade necessária. Prematuros, por exemplo. Prematuros e outras dificuldades. Então, a gente tem um cenário em que, olha, isso aqui você não tirou do nada, né? Tem alguma coisa aqui que apoia esse uso nesse momento. Parece ser uma estratégia que vai acelerar esse processo, né? E a outra coisa, eu acho que, assim, é como se a gente tivesse colocando o raciocínio clínico dos profissionais em julgamento. O que eu quero dizer? Sei lá, são opiniões muito fortes que a gente tem, às vezes, a respeito de um tema ou outro. Às vezes é até um viés. Às vezes é um viés, né? Assim, quase que não permite que a gente veja além. E entenda, olha, existem múltiplas considerações, né? Então, quer dizer, eu acho muito ruim esse cenário em que você julga a qualidade do atendimento de um profissional porque ele pensa diferente de você, porque o raciocínio clínico dele é diferente de você, né? Só para ficar claro, assim, eu acho que também houve um momento na minha história, eu acho que é um pouco para vocês também, que foi um divisor de águas em relação ao bico de silicone especificamente, porque a gente vai trabalhando e vai mudando a nossa cabeça também, né? Assim, mas por algum tempo eu também trabalhei em negação absoluta, assim, sabe? E sabe que tem uma coisa? Até hoje eu penso naquelas pessoas dos atendimentos que eu saí sem conseguir botar o bebê pra mamar, apesar de todas as tentativas, e penso, será que teria ido se eu tivesse usado o intermediário, né? Mas tudo bem, eu já perdoei essa pessoa lá de trás, né? Eu não sei se a paciente me perdoou, mas eu já perdoei. E houve um momento que eu acho que foi especificamente quando eu já estava mais em contato com a literatura internacional, estudando para a prova, ou começando essa preparação, né? Assim, que eu comecei a me permitir, assim, peraí, né? Da onde? Porque eu acho que, assim, sempre que alguma coisa bate tão fundo pra gente, assim, e desperta tanta animosidade,
há de se olhar com um pouco de carinho, assim, né? Então, e aí, claro, isso acabou sendo apoiado depois das minhas primeiras experiências, que foram, na verdade, com muito medo de usar o bico, né? Porque é aquilo, é uma intervenção. Toda intervenção tem risco. A gente não... É uma aposta, eu acho, é sempre uma aposta, né? E precisa ser dito para paciente também. Eu acho que isso é uma coisa que, no meu atendimento, é muito claro, né? Isso é uma coisa que eu faço questão, né? De dizer para paciente, olha, isso aqui não é a solução final, né? Isso aqui, eu não sei no que vai dar isso aqui, mas nesse momento estou avaliando todas as possibilidades e acho que isso aqui pode funcionar. E o alívio que dá quando você, junto com a paciente, opta por colocar o bico de silicone e, às vezes, num intervalo pequeno, você vê um êxito do cacete, né? E a retirada desse bico é a amamentação fluir. E tem paciente que vai demorar um tempo. Então, até a introdução do bico e a retirada do bico vai depender de cada família, de cada conduta. Não é uma coisa assim, tem que durar tantos dias o bico de silicone. Eu atendo pacientes que amamentam um peito com o bico, o outro peito é sem o bico, né? Sim. E eu fico pensando sempre que as intervenções, né? Eu gosto muito de pensar como a gente pensa no parto, né? A gente trabalha, né? Acho que nós três aqui muito envolvidas com a questão do parto respeitoso, do parto normal, do parto natural, do parto sem intervenção desnecessária, né? Mas a gente sabe que mesmo as famílias que optam por uma equipe que trabalha desta maneira, elas são informadas sobre as intervenções, que as intervenções podem, né, ser necessárias. Então, a pessoa que vai ter um parto domiciliar, ela sabe que talvez ela vá ter uma transferência, que talvez ela vai precisar de uma analgesia, que talvez ela vai precisar, por exemplo, de uma indução, de uma cesariana, né? Sendo aí a cesariana a última das intervenções, quando a gente está falando de um parto natural. E na amamentação, eu tenho muita impressão que é quase proibido falar de qualquer intervenção. Então, qualquer intervenção é horrorosa. É você só não, ruim, né? É só ruim, não tem benefício nenhum, né? E aí eu volto sempre na questão que nós, enquanto profissionais, né, que estamos fora do ambiente hospitalar, trabalhando com duplas que já estão em casa, muitas vezes, a gente vai trabalhar com problema. Sim. Com gente que tem problema para amamentar. Não é incomum eu atender bebês que assim, manda para fono porque esse bebê não suga. Ele não suga. A pessoa me manda, inclusive, relatório, Kelly, tô te encaminhando porque esse bebê não suga. Eu falei, bom, tá de gastro, né, de sonda, e o bebê entra, tá chupando o dedinho, ou tá com uma chupeta. Eu falo, bom, suga, mas por quê? Não, ele não pega o peito. Eu falei, então, não sugar é uma coisa, não pegar o peito é outra coisa, né? E aí eu acho que a gente entra na questão, pelo menos na minha prática, o bico de silicone entra muito quando eu tenho uma anatomia desfavorável, né? Uma anatomia de quem amamenta. E isso está descrito na literatura, porque enquanto, né, na época lá atrás que eu conheci a Bianca, era muito, todos os benefícios, o quanto era maravilhoso, todo o peito e tal. E quando a gente vai se aprofundar na literatura, inclusive na literatura da prova, a gente entende que sim, a gente tem aí 10% das pessoas com anatomia desfavorável. A anatomia desfavorável é uma anatomia que pode dificultar um pouco mais o desencadear daquele processo de pressão intraoral, de sucção do bebê. Dessas pessoas, a gente tem 3% que vão ter mamilos invertidos reais. Ou seja, você pode falar 3%, é pouco, mas adivinha quem procura uma consultora de amamentação? Dessas 3%, 100% vai procurar uma consultora que não tem problema. E aí ela tá ouvindo o tempo inteiro que basta querer, se ela fizer muito contato pele a pele, se ela fizer a boquinha de peixinho. E às vezes esse bebê não consegue mesmo pegar, né? Para o processo de sucção acontecer, eu preciso de um mamilo que entre o mais profundamente possível na boca desse bebê, que ele consiga fazer o acople, né? Que ele consiga acoplar e ter pressão lá dentro, né? Uma combinação de pressão e às vezes não consegue, né? E por outro lado, a gente sabe que antes do bico de silicone, a gente tem várias indicações, né? Como, por exemplo, uma coisa que às vezes a gente nem pensa, mas um parto menos medicamentoso. Sim. Né? Onde a gente vai ter menos edema, a Golden Hour é respeitada, então um bebê que possa ir para o contato pele a pele assim que ele... tanto é que não é incomum, né? Pessoas com mamilo invertido falar, na sala de parto ele pegou. E depois não conseguiu depois mais. não pegou mais. Ou depois da pojadura. Depois da não pojadura mais. e tal, né? E claro que a gente precisa diferenciar, e aí eu acho que o olhar da consultora é brilhante, o que é apojadura, o que é edema, o que é um complexo areolo-mamilar realmente desfavorável, né? E eu espero muito que todas nós, né, que trabalhamos aí com as duplas,
eu sempre falo, né, que ninguém vai chegar sacudindo um bico de silicone, né? A indicação de um bico de silicone por um profissional que entende de manejo, ele vem depois de muito suor, sangue e lágrimas, né? E quebra-cabeça, né? E quebra-cabeça, e limpando o caso até identificar. E acho que tem uma diferença crucial das pessoas que estão dentro das maternidades para as pessoas que estão atendendo esse bebê na primeira semana de vida, né? Dentro da maternidade, muitas vezes, colocar um bico de silicone vai ser um problema enorme. Sim. Por quê? Porque eu não tive a descida do leite ainda. Então, o bebê vai sugar aquele plástico, ele vai ficar tranquilão, amarradão, mas ele vai ingerir pouco colostro e, geralmente, no dia da alta, ele faz uma hipoglicemia. No dia da alta, ele tem tremor. No dia da alta, ele perdeu 13% do peso. Porque, na verdade, ele não está conseguindo ingerir, né? Então, é colostro para passar para o bico, do bico passar para a boca do bebê. E muitas vezes, nas maternidades, é assim. É a primeira dificuldade, fala, bota um bico de silicone. Vende na maternidade, gente. Vende naquelas, sei lá, naquelas lojinhas ali embaixo, isso né? É muito difícil. E acho que tem um limite também, assim, do tênue, né? De como comunicar sobre isso para as famílias, porque quando você fala sobre uma anatomia da mama desfavorável, é complicado também, né? Você não acabar parecendo que você está criticando, de certa forma, o corpo daquela pessoa ou apontando alguma falha, né? Então, eu acho que é esse cuidado também da gente conseguir comunicar para o outro que não existem falhas, mas sim dificuldades nessa combinação dos dois, né? Na chave e na fechadura. Então, assim, e acho que tem também um ferimento do profissional, né? De você terminar um atendimento e não conseguir colocar o bebê no peito. Isso fere o ego do profissional, né? Isso faz a gente questionar a qualidade do nosso atendimento, a nossa capacidade, se a gente presta para aquilo, né? Tem sempre aquele atendimento que a gente termina e fala assim, gente, não nasci pra isso. Eu devia estar fazendo outra coisa, né? E assim, né, então, Bianca, assim, querida consultora de amamentação, se você nunca teve um atendimento que você não conseguiu colocar o bebê no peito, sinto te informar que você vai ter. Vai ter. Com certeza. Esse dia chega. Esse dia vai chegar. Então, assim, talvez, né, isso, falta experiência e tal, e esse dia chega. E assim, entender que alguns profissionais ainda assim vão optar por não usar esse apetrecho. Eu sempre conto para vocês da minha experiência lá na clínica do Jack Newman, né? Ele até já foi citado aqui, é um profissional super experiente, capacitado, né? Nada a dizer, mas é contrário ao uso do bico de silicone. Então, dentro da prática dele, não faz sentido o uso do intermediário. Então, por isso, dentro da clínica dele, não é permitido usar o intermediário de silicone. Ok, assim, isso faz parte de uma construção de raciocínio e precisa ser respeitado. É o que eu estava dizendo no começo, né? O profissional não é bom ou ruim em função do raciocínio. A gente tem que entender que existem formas diferentes de raciocinar. Ok, mas é uma ilusão a gente achar que por ele ter essa experiência, por ser a maior clínica de amamentação do mundo, assim, em termos de número de pacientes atendidos, que todo bebê vai sair dali mamando, né? Porque, assim, eu estive lá durante algumas semanas e inúmeros bebês saem de lá sem mamar também, né? Isso não tira o mérito da clínica, pelo contrário, é sensacional o trabalho dele, né? Não temos o que falar da importância, mas é entender que, assim, a compensação que o bico oferece em alguns cenários é o que muitas vezes vai propiciar o início desse processo. E também considerar, quando você falou da demonização, muitas vezes numa mama desfavorável, no que você propõe a introdução do bico de silicone, pela tantas desinformações e demonizações em relação ao intermediário de silicone, muitas vezes essa família fica com um puta receio, um medo absurdo, entendeu? Tipo assim, caraca, já tô começando errado, né? Ana, eu já tive paciente que ela falava assim, tá bom, mas você pode falar pra minha consultora de amamentação? Eu não vou ter coragem de falar pra ela que eu botei o bico, mas você pode falar com ela que eu botei o bico? E esse caso foi tão legal que quando eu falei pra consultora, eu falei, claro e tal. Aí mandei uma mensagem pra consultora, oi, eu já atendi a paciente que você me encaminhou, olha, só pra te contar, eu acabei colocando um bico de silicone. Esse bebê tava, sei lá, 20 dias sem ir pro peito e tal. E foi muito bonito, porque a consultora me falou assim, eu não indiquei porque eu não faço a menor ideia de como faz essa indicação. E eu me sentiria muito responsável por deixar esse bebê com bico e sem saber colocar, sem saber tirar. Depois ela virou nossa aluna, uma querida. Eu atendi ela depois que ela teve bebê. Mas o quanto é importante também, porque não é só indicar, né, gente? Eu acho que é importante a gente falar disso.
E essa tua fala, você teve até um bom feedback da consultora, mas você vê o quanto que essa mulher, mãe, que está nutrindo aquele bebê, necessitou de uma validação de um profissional para falar com outro profissional, considerando a sua vivência. E para ela foi difícil mesmo, assim, sabe? Quando eu falei, olha, 20 dias depois, já, obviamente, depois de toda a avaliação, todo mundo suado já, o bebê chorando. Eu falei, olha, 20 dias depois, sem o bebê ir pro peito, acho que a gente precisa primeiro trazer esse bebê pra mama. E para isso eu vou usar o recurso que eu tiver para fazer isso, né? Ai, mas ele vai desmamar. Ele já está desmamado. Claro. Isso Ele é já está desmamado. Ele não está mamando agora. Não é porque ele está no copinho que ele não está desmamado. Ele não vai para mamando, o peito. Não está mamando, né? E foi muito bonito porque foi muito rápido o processo, né? O bebê precisou de um input levante ali, como eu digo sempre, para daí ele entender. E eu acho que é importante a gente dizer isso, né? Porque a partir do momento que a gente indica, e eu gosto muito desse tema, né? Eu que dou aula lá no curso da Bianca sobre esse tema, eu falo para ela, tira todas as aulas, mas essa não. Essa eu gosto da treta. A gente precisa avaliar a amamentação. Então, você vai colocar o bico, gente, os bebês vão pegar mesmo. Todos. Você põe o bico, ele pluga ali. A questão é, esse bebê com o bico está mamando? Esse bebê com o bico está removendo o leite? Esse bebê bico está sendo bem colocado na mama? Bem colocado na mama. Porque é muito fácil. Acho que muitas pacientes que eu atendo são as que saíram da maternidade também já com um bico. E assim, compra um bico de silicone. Pum, X, toma aqui. Só fala qual é e... Ninguém orientou como se coloca, o que você tem que identificar, no que corrigir, né? Ver a pega. E é por isso que quando a gente faz essa indicação na maternidade, para quem faz na maternidade, é muito difícil, porque essa pessoa não teve apojadura ainda, não desceu o leite. Como é que eu vou avaliar a deglutição desse bebê? Então, a minha orientação é, você vai indicar na maternidade, sugere ordenha de colostro e oferta desse colostro na colherzinha, no copinho, pelo menos até essa pessoa ter apojadura. Né? E na apojadura, que é quando essa pessoa tem a descida do leite entre o 3º e o 5º dia, aí sim eu vou conseguir avaliar. Se o bebê está conseguindo transferir leite, ou seja, ele engole leite, ou ele vai para a mama e ele só faz sucção na nutritiva, o famoso chupeito, né? Vai para o peito com bico de silicone, ele acalma, né? Então é muito importante, junto com isso, ordenha para manter a produção de leite alta, fralda de xixi e cocô. Então, é por isso que eu falo que não adianta você indicar o bico e não fazer a avaliação do todo, né? Do todo em relação ao comportamento mesmo do bebê e as eliminações do bebê, né? E aí, eu acho que a gente entra numa outra coisa que eu acho que é super importante da gente falar, que é... Coloquei o bico, e agora? E agora? Pois é. Além da avaliação. Sim, isso é super importante como que você está falando, né? Intermediário. Porque dá um alívio momentâneo, né? Do tipo, eu consegui estar mais próximo do meu objetivo final, mas eu ainda não estou lá, né? Então, e na verdade, eu acho que isso precisa ser dito para as famílias desde o começo, assim, do tipo, olha, a gente vai botar o bico e já na primeira colocação a gente já vai tentar tirar, porque na verdade ele vai servir pra gente como uma ponte, né? Uma ponte, né? Assim, eu acho... É muito importante, porque isso está conectado também com aquela coisa do assim, é preciso que as famílias entendam, e os profissionais também, né? Por que aquele bebê não tá mamando, né? Então, às vezes é um desafio por causa da anatomia da pessoa que amamenta, às vezes é um desafio pro bebê porque ele tem alguma restrição, alguma às vezes questão. É confusão de bicos, confusão por exemplo. de bico, uma imaturidade, inúmeras coisas, né? Mas assim, eu acho que quando a gente deixa claro esse cenário pra família, do tipo assim, olha, o seu bebê, ele não é preguiçoso, ele não é dorminhoco, ele não te odeia. Exatamente, ele não tá achando que o seu leite tem gosto ruim ou nada disso, né? Ele quer mamar, porque o bebê, ele quer mamar, ele gosta de mamar, ele sente prazer em mamar, mas tem alguma coisa que está dificultando esse processo. Então, assim, entender a amamentação como um processo de aprendizado, né, de amadurecimento, eu acho que é fundamental para a gente conseguir fazer com que as famílias entendam que o intermediário, na verdade, ele é uma parte desse processo. Mas, assim, na verdade, ele está ajudando, dando um empurrãozinho, né? É analgesia, né? Eu falo que é analgesia para você aguentar mais um pouco do trabalho de parto, assim, sim, né? Sim, e acho que, assim, na verdade, aproximar mais o bebê da função da mamada do que, por exemplo, um copinho ou uma colher. Eu não estou dizendo, tá? Que fique claro que o bico é a primeira opção ou que o copo não deva ser considerado
falado nada disso. Eu só tô dizendo que eu acho que a gente precisa refletir sobre esse pensamento comum de que o copinho vai ensinar os bebês a mamar. Porque, assim, o copinho não ensina, né? Não promove a coordenação de movimentos que o bebê precisa ter para ir pro peito e mamar. Ele vai se alimentar. Ótimo. Isso já é um ótimo... Ele vai se alimentar, ele não vai ser exposto a um bico artificial. Então, isso é maravilhoso, tá? Tudo de bom, né? Agora, e é um apetrecho que é fácil de limpar, então traz menos, né, dificuldade, ou risco barato, de contaminação né? barato, todo mundo tem, então, beleza. Mas ensinar o bebê a mamar, né? Então, a função da mamada, a coordenação de movimentos, ela não está acontecendo no copinho. Então, assim, muitas vezes o intermediário ele vai acabar trazendo uma função cognitiva mesmo mais próxima, né? Então, assim, o bebê vai modelando e aí ele vai se aproximando. Aí a gente vai dificultando um pouco mais, porque aí a gente tira esse intermediário. Mas aí a gente já tem um bebê que tá mais treinado, que tá mais habituado. Né? Até a posição. Até a posição, o posicionamento, a aproximação. E eu acho que a partir dessa conversa que a gente tem com a família, né? Porque eu acho que na consulta olha, seu bebê não tá conseguindo pegar, ele tem uma dificuldade aqui que a gente, né, pode discutir, né? Cada bebê vai ser uma dificuldade. Você tá tentando dar um tempo, a gente tá aqui, às vezes tem 1h30 de consulta que a gente tentou posicionamento, manejou, preguinha, ladyback, mama deitado, mama sentado. Você sai suada da consulta. Suada, né? Sai suada. E nesse meio tempo, às vezes o bebê tá chorando, se alimentou o bebê um pouquinho com um copinho, tentou de novo. Hoje, eu não libero da minha consulta antes de tentar todas as ferramentas que eu tenho para um bebê que não pega o peito, né? Um bebê que não pega de jeito nenhum. E aí eu sugiro, a gente tem mais uma alternativa que é controversa, que é polêmica, que é o bico de silicone, que a gente tentaria agora para trazer o seu bebê para o peito, mas a gente precisa, antes de colocar, entender quais são os riscos, quais são os benefícios e tal. E eu já tive paciente na clínica, não quero. Kelly, eu não quero. Eu prefiro seguir tentando de outro jeito, eu não quero. Ok, então nós vamos seguir tentando, a gente vai alimentar o seu bebê de outra maneira, porque ele não consegue mamar, né? E tudo bem. E eu já tive paciente que falou, ai, Kelly, será? Eu falei, olha, é a minha sugestão, acho que isso seria um caminho importante agora, e eu vou estar segurando a sua mão nesse processo para a gente tentar retirar. Sim. Mas é importante que a retirada, ela já aconteça no momento que a gente coloca o bico e, inclusive, em todas as mamadas subsequentes. Né? Eu acho que isso é importante, porque o que acontece muito? Então você coloca o bico, você vai tirar. Tem até uma frase que eu brinco sempre, né? Tu te tornas eternamente responsável pelo bico de silicone que indicas. Mas essa pessoa vai no seu consultório, sei lá, uma vez por semana. Ela vai te ver durante 1h30. Só que esse bebê tem mais 12 mamadas em casa. Então eu falo, a gente vai tentar aqui, vamos tentar. Então, às vezes, na própria consulta, o bebê pega o bico, eu tiro o bico, seco a mama, bota a tipóia, vamos de novo. Tem bebê, inclusive, que pega. Não, que pega, aquele bebê sonolento, espera ele ficar sonolentinho pra pega. Mas a orientação de tentar tirar o bico em todas as mamadas, ela é muito importante. E eu brinco de vez em quando, eu dou uma empurrada do penhasco, assim, nas minhas pacientes, sabe? Assim, eu tenho paciente que é muito comum, não quer, durante o dia ele tá pegando ótimo, mas à noite não tem jeito. Eu falo, olha, vamos pensar, o que tá acontecendo à noite pro seu bebê não pegar o peito só à noite e durante o dia ele pegar sem o bico? E se a gente tentasse essa noite inteira sem o bico? Geralmente, no dia seguinte, assim, ele pegou sem o bico. Eu falei, agora nós vamos botar fogo, né? Nós vamos queimar. Então, o que eu digo para elas é, eu me sinto corresponsável por essa indicação, mas eu preciso que a gente trabalhe juntos. Então, que você também saiba que em casa vai ter um trabalho, né? Então, tomar banho com o bebê, fazer muito contato pele a pele, botar o bico um pouquinho, tira o bico, põe o bebê de novo. A gente precisa tomar muito cuidado com a produção de leite, né? Sim. A gente sabe o quanto a produção de leite também responde para a estimulação direta no complexo areolo-mamilar. Então, que tal se a gente ordenhasse, mesmo bebê que não precisa complementar? Porque eu tenho muitos bebês que usam o bico e que estão ganhando peso, né? Porque a gente vê transferência de leite. Eu falo, que tal se a gente ordenhar 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, né? E aí a gente vai fazendo essa tentativa. E já tive paciente, inclusive, gente, que assim, não quero tentar tirar. Sim, também. Quando você falou que à noite, eu vou muito do que aquela família está disponível por um curto período de tempo. O que ocasionou para aquele bebê estar com intermediário de silicone? É conjuntura, né? Sim. Então, um bebê prematuro, o que é a saúde mental dessa família? Então, 3 noites vamos continuar com o bico e depois vamos intercalando e vai retirando, até para a família. Metas, né? Exatamente. Metas curtas, né? Exatamente. Pode funcionar. Porque o que pode funcionar para uma família que está super disposta, para outra está
tão, assim, quem não tem rede de apoio, que tá sozinho, tipo, Ana, só preciso pelo menos à noite não ficar nessa função. Então tá, nessa noite não, mas na próxima, vamos intercalar então? Vamos intercalando. Então, por isso que eu falo, não é apenas o apetrecho, a consultoria de amamentação não dá para ser protocolo. Como retirar bico de silicone? É receita isso, de bolo. isso. Não é receita de bolo. E é difícil, as nossas alunas às vezes pedem, né? Pedem. Aqui eu faço isso, aqui eu faço aquilo, eu falo... Não sei, cada caso é um caso, né? A gente tá falando muito aqui, porque, claro, esse é o caso primordial que eu acho que a gente acaba fazendo uso desse apetrecho, que é quando o bebê não pega. Mas assim, e aquele cenário também de você ter uma paciente que produz muito leite, que a gente não consegue, com todas as estratégias, equilibrar e evolui amamentando com bico de silicone e não quer tirar, porque o bico acabou fazendo com que a mamada ficasse mais confortável. Também e que tem, inclusive, na literatura, né? Essa descrição. Né? E outros cenários, como as questões relacionadas à violência, abuso sexual, e que a gente sabe que as pessoas, às vezes, vão fazer o uso do bico de silicone como um intermediário mesmo, né? Uma possibilidade. Pois é, né? Uma possibilidade de ter aquele bebê sugando, mas, ao mesmo tempo, elaborando as suas vivências, a sua história, sabe? Assim, então... Não tem realmente uma receita que vai valer para tudo, né? Acho que é importante sair desse lugar, assim, né, de dicotomia, né? Ou você é profissional que usa bico ou não usa bico? Assim, peraí, sabe? Fica parecendo, né, que a gente só tem essa saída, né? Ou que esse recurso vai ser usado para todos os problemas. Peraí, sabe, assim, eu acho isso é muito um sintoma do momento que a gente vive, né? A gente precisa rotular, a gente precisa separar, colocar a gente em caixinha. precisa... Exatamente, precisa né? ser pra ontem a solução, também, né? Então, assim, eu acho que o intermediário é aquilo, ele como todas as intervenções, né? Elas não são apenas boas ou apenas ruins, porque elas precisam ser avaliadas dentro de um contexto, sabe? Mas eu acho importante falar sobre isso, porque, assim, na minha prática profissional, isso foi um divisor de águas. Acho que isso abriu portas, porque, assim, soluções... Você me conheceu. Conheci, mas, assim, começar a pensar em soluções não tradicionais para problemas não tradicionais, eu acho que na minha vida profissional foi um pouco que inaugurado pelo bico de silicone. Então eu tenho essa relação de amor e ódio com o bico de silicone, porque é isso, né, de você às vezes olhar e falar assim, peraí, esse cenário aqui vai... Eu falo sobre isso nas minhas aulas também. Isso aqui vai contra tudo que eu aprendi. Mas peraí, tá rolando, tá funcionando? Então, assim... Parece tipo, uau! É isso, assim, encontrar soluções, né? Fora da casinha para uma situação que também é fora da casinha. Porque não é o arroz com feijão, não é o dia a dia, sabe? Assim, então, acho que é importante a gente se permitir essa reflexão, sair desse lugar, tudo é ruim, tudo é bom, ou só pode ser, né, ou é branco ou é preto, tá tudo muito, né, separado. Ou se vai ser sempre assim. Quantas famílias eu atendi, e a minha melhor amiga é um exemplo disso, que quando a minha filhada nasceu, precisou usar o intermediário de silicone, foi um divisor de águas na amamentação dela. Eu até falei na temporada passada, né, o momento, e eu voltei pro Rio já sem o bico de silicone. Então foram assim, 4 dias que precisou do intermediário, retirou, rolou a amamentação, e com a Rosa, que é a segunda filha, em nenhum momento foi necessário. E olha que interessante, né? Porque a dupla daquela pessoa também importa pra gente pensar, né? Eu tenho um bebê, que talvez aquele bebê precise, e o segundo bebê, ou o primeiro não usou. Então, acho que tem literalmente a chave e a fechadura. Mas eu acho que pra gente ir encerrando, né? Que eu acho que a gente tá aí caminhando pro final. Eu acho que a coisa mais importante pra quem trabalha com isso, eu acho, né? Acho que a gente pode falar para quem trabalha e para as famílias, assim. Entenda como funciona o processo de amamentação. Entenda qual é o momento que você está trabalhando com aquela família, porque faz diferença você trabalhar com 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 30 dias. Sim. E a segunda coisa é, seja clara com quem você está atendendo. Seja direta, seja verdadeira com aquela pessoa, no sentido de assim, ó, isso aqui não é a solução. Mas, Kelly, eu vou falar para ela que precisa de retorno? Vai porque a gente... e aí me incomoda um pouco as consultas, quando eu vejo, né? As consultas, pacote de sucesso de amamentação, né? Me dá aflição, gente. Me dá desespero, porque é isso... Promessa, né? Me pague 3 consultas ou contrate 3 consultas, uma no pré-natal, uma no hospital e uma em casa...
que eu trago sua amamentação em 3 dias. dias. Em 3 dias. Ou tipo, você não vai ter problema com a amamentação se tiver esse pacote de Traga o seu bebê consulta. pro peito em 3 Em dias. 3 dias. E, na verdade, nada garante nada, né? A gente não tem garantias. Às vezes, a gente vai precisar mesmo de apetrechos. As intervenções, elas não são só vilãs e nem são só mocinhas, né? Sim. Tá aí o parto pra gente, Isso que eu ia né? falar. Tá aí o parto, né? Que bom que a cesariana existe. Que bom que a gente pode, numa situação difícil, ter um bebê saudável e uma mãe saudável, uma parturiente saudável quando ela é submetida a uma cesariana Ou uma necessária. analgesia, intraparto. Ou analgesia, ou uma indução, que bom, né? E na amamentação, essas coisas todas, né? E aí a gente tá falando do bico de silicone, mas eu posso falar da bomba tira-leite, eu posso falar da sonda de relactação, eu posso falar do copinho, eu posso falar da colher. Certo. E acho que assim, eu acho que a gente pensar também que é isso, né? Às vezes a gente tá dando opinião e a gente não estava ali no atendimento, né? A gente não Nossa, sabe daí, o que aconteceu. O profissional, ele não é bom ou ruim porque ele faz uso de intermediário de silicone em alguns cenários, ou ele decide não fazer nunca, né? A gente pode ter profissionais ótimos, né? Então, assim, de excelência e qualificados e com excelente trabalho e tal, que tem raciocínios divergentes, assim, né? Que pensam de uma forma diferente. Isso não necessariamente nos separa, sabe? Assim, são formas diferentes de trabalhar e eu acho que a gente precisa ser capaz de conversar também sobre essas diferenças. Então, assim, tá tudo bem também se mesmo assistindo esse podcast ou refletindo sobre isso, você siga achando que nunca é positivo usar o intermediário de silicone. Tá tudo bem Somos também. seres humanos, a gente pode divergir sobre as condutas. Sim, sobre isso sim, né? E entender que, assim, tá dentro de um contexto, né? Ou talvez se permitir pensar diferente num outro cenário, Mas não vai enfim. validar ou não aquele profissional se utiliza ou não intermediário de silicone nas suas consultas. E até porque é muito, eu ia falar muito fácil, mas não sei se essa é a palavra, ser o profissional que atende aquela família em outro momento, né? Sim. Então, às vezes, você atende esse bebê 10 dias depois, acontece comigo. Atende 10 dias depois, eu tiro o bico, o bebê encaixa no peito e pega. Quantos? Eu poderia dizer, né? Nossa, mas fulana indicou o bico de silicone. Então, não sei, eu não tava lá 10 dias depois, né? 10 dias é muito tempo para um recém-nascido, muita né? coisa já rolou ali. Muita coisa já rolou. Então, acho que o mais importante se você é uma pessoa que teve um bebê e tá dentro de uma maternidade, não aceite o bico de silicone como primeira opção. Sim, isso é importante. Peça auxílio com a amamentação, auxílio hands-on, né? Peça pra alguém lá te ajudar. Pelo amor de Deus. Né? Não compre durante a gestação bico de silicone. Você não precisa. Não use se você tá machucada, porque não é essa a indicação, né? E às vezes tem na listinha lá da maternidade, você não precisa levar pra maternidade, né? Você não precisa levar pra lá. Então, não aceite como primeira opção. Peça ajuda no manejo, peça auxílio. Se alguém indicou pro seu bebê nos primeiros dias de vida, tome cuidado com baixa ingesta, porque pode ser que o seu bebê não esteja ingerindo leite adequadamente. Então, às vezes você vai ter que ordenhar, oferecer de colher, oferecer de copinho. E se o seu bebê precisou mesmo de bico de silicone, tente retirá-lo em toda a mamada. Faça metas curtinhas. Então, eu vou tentar 5 minutos toda a mamada. Vou tentar começar com o bico e terminar sem o bico. Que é importante entender que com o amadurecimento do bebê, geralmente, a grande parte dos bebês, se a gente submete os bebês a essas tentativas, a gente consegue tirar o bico de silicone sem comprometer o resto da amamentação. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, fazer o uso consciente, segura na mão de uma consultora, chame uma consultora de sua. Sim. Porque isso eu acho que é importante também ter o acompanhamento, porque é muito difícil fazer isso sozinho também. Sim, claro. Sem um plano de ação, sem uma orientação, né? Exatamente. E para os profissionais, tu te tornas eternamente responsável pelo bico de silicone que indicas. Sim, muita responsabilidade, né? Acho que é isso. Mas eu sempre falo também, né? Mais importante do que aquilo que você faz ali na consulta é o que você deixa de orientação para a família seguir depois. Porque, como a Kelly falou, a gente vai ver uma mamada, mas a família vai ter, sei lá, 15, 20 mamadas por dia para repetir o que a gente orientou. Então, a retirada do bico de silicone é isso, né? Ou conseguir colocar um bebê para mamar. É um monte de tentativa e erro até que vem o acerto. Né? Não é linear esse processo. Então, a gente precisa estar junto, realmente, todo mundo, né? Então é isso. Acabamos? Acabamos. Então tá. Muito obrigada para quem ficou com a gente aqui até o final desse episódio. Queremos convidar vocês para daqui a 15 dias, né? Estar aqui com a gente no YouTube ou no Spotify para o nosso próximo episódio do Pode Peito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.